Oi, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre problemas reumáticos, né, as afecções reumáticas, algumas doenças que são mais prevalentes quando a gente fala desse tipo de conteúdo. E nós já estamos chegando, né, na reta final da nossa disciplina, só teremos essa aula e mais duas. Depois a prova e a gente vai estar finalizando o nosso conteúdo. E nós vamos começar, né, falando um pouquinho sobre as doenças reumáticas, né, que a doença reumática ou febre reumática, né, é tido como uma complicação tardia, não supurativa de uma infecção por estreptococos do grupo A. Em indivíduos que apresentam padrões imunológicos peculiar, né? Não é todo mundo que vai ter essa infecção, né? Que vai acabar desenvolvendo uma doença reumática. São algumas pessoas que têm essa peculiaridade no sistema imunológico que vai acabar tendo algo que vai fazer com que essa pessoa venha desenvolver essa situação, né? Esse problema, né? E isso vai ocorrer diante, né, dos produtos liberados, da liberação, né, de produtos, né, de algumas citocinas pelas bactérias durante o processo infeccioso, ou seja, durante o problema, né, durante o processo infeccioso, essas bactérias elas vão liberar algumas substâncias e essas substâncias podem causar esses problemas, né, reumáticos, principalmente nessas regiões articulares, né? E o termo, né, reumatismo, né, embora a gente já conheça, né, seja um termo já consagrado, não é um termo que a gente pode dizer, né, que é um termo adequado para denominar um grande número de diferentes doenças, né, que tem em comum o comprometimento do sistema músculo-esquelético, ou seja, ossos, cartilagens, estruturas periarticulares também, localizada, né, próximas às articulações, como tendões, ligamentos, fáscias, e também de músculos, né? E essa doença, né, ela atinge preferencialmente as crianças acima de 3 anos, né? E os adolescentes é mais comum nessas pessoas. E as manifestações clínicas, elas estão ligadas, né, a diversos problemas, né, são manifestações clínicas múltiplas, podendo, em algum momento, ser expressivas e suficientes para sugerir ou impor um determinado diagnóstico. Em outros, essas manifestações clínicas, elas podem ser aquelas manifestações bastante discretas, né, sem muitas alterações. E essas manifestações discretas, normalmente, elas são pouco informativas, né, ou mesmo nulas, o que acabam, em alguns casos, piorando, né, dificultando a chance de diagnóstico. E essas manifestações, elas podem ser, né, inchaço, vermelhidão e calor nas articulações, mãos inchadas, dificuldade de se movimentar, rigidez nas articulações quando a pessoa acorda, diminuição na flexibilidade da coluna, dor noturna nas costas, principalmente em pacientes jovens, limitação, né, para pentear os cabelos, escovar os dentes, aquela fadiga muscular também, olhos avermelhados e secos, além de sensibilidade à luz, boca seca também é bastante comum, extremidades do corpo mais sensível ao frio, como os pés, as mãos, as orelhas, podem ficar também dormentes com bastante facilidade, redução, né, na sensação do tato, pele com coloração azulada, esse fenômeno, né, também conhecido como fenômeno de Raynaud,
Alteração também, né, na condição bucal, né, como ulceração oral, gengivite, periodontite, são diversas as manifestações, né, que podem acometer pessoas que venham a desenvolver esse problema. O diagnóstico, né, frequentemente as manifestações reumáticas, elas podem também serem confundidas com outras doenças, ou seja, o diagnóstico geralmente demora um pouco, não é aquele diagnóstico tão rápido, né? E o diagnóstico ele está relacionado, né, com as avaliações das manifestações clínicas, a história dos sintomas, exame físico e exames laboratoriais e radiografias. O tratamento para as doenças reumáticas, geralmente, ele é dividido em 3 fases, né? A gente vai ter, né, tratamento da doença na fase ativa, que é aquele repouso no leito até o desaparecimento dos sintomas, e também estabilização das provas sorológicas. A gente vai ter o tratamento das manifestações cardíacas, e também tratamento fisioterápico. Nesse primeiro aqui, no tratamento da doença na fase ativa, geralmente são utilizadas algumas medicações, né, de ação antibacteriana, ação anti-inflamatória e também imunodepressora. Nesse segundo aqui, quando vai tratar das manifestações cardíacas, a terapêutica do processo inflamatório cardíaco é realizada com a administração precoce de esteroides. E também o tratamento fisioterápico, ele tem a finalidade de fazer uma minoração, né, de diminuir o sofrimento produzido pelo quadro articular presente nesses pacientes. E os cuidados de enfermagem, né? Manter o paciente em repouso absoluto no leito, principalmente na fase aguda da doença, para evitar que ele tenha alguma complicação, prestar todos os cuidados higiênicos no leito, verificar os sinais vitais de 6 em 6 horas, fazer exercícios passivos em membros inferiores e membros superiores também, supervisionar exercícios respiratórios, solicitar a presença do enfermeiro sempre que necessário, administrar a medicação prescrita, manter o paciente aquecido com coberturas. Essa questão também aqui de manter o paciente aquecido é bastante importante, porque principalmente o frio, né? Geralmente faz com que o paciente ele sinta mais dores nas articulações, isso é bastante comum. Outra doença, né, que falaremos, que trataremos aqui, é a artrite reumatoide, né? Talvez vocês já conheçam alguém que tem esse problema. Quando eu mostrar algumas imagens, talvez vocês recordem de algumas pessoas, que é uma doença bastante comum, principalmente em mulheres idosas, né? A partir depois dos 40 anos, a pessoa vai tendo uma chance maior de apresentar esse problema. E a artrite reumatoide, né, é uma doença inflamatória crônica que pode afetar várias articulações, né? A causa ainda é uma causa desconhecida e acomete principalmente mulheres, né, 2 vezes mais do que os homens. E inicia-se geralmente, né, entre os 30 e 40 anos. E sua incidência, como eu falei, ela aumenta progressivamente de acordo com o avançar da idade, né? E como a artrite, ela pode iniciar com apenas uma ou poucas articulações inchadas, né? Dentro, quando a gente fala de sinais e sintomas, né? Inchadas, quentes e dolorosas. Geralmente, esse inchaço, né, esses sintomas iniciais, eles são acompanhados de uma rigidez para movimentar, né, essas articulações, né, que a gente chama, que é aqueles quadros de artrite e também quadros de sinovite, né, que é as inflamações arteriais e as inflamações também sinoviais. Isso ocorre principalmente pela manhã e que pode durar horas até que a pessoa sinta algum quadro de melhora, né? E os principais sintomas
Está ligada a essa dor, inchaço, né, e o aumento da temperatura nas articulações, rigidez matinal, caroços firmes nos tecidos sobre a pele, né, em seus braços, que é o que a gente chama de nódulos reumatoides. Também fadiga, febre e perda de peso. Aqui, ó, nessa imagem, a gente consegue ver algumas deformações já, ó, no formato dos dedos dessa paciente. A gente já vê os dedos que eles estão mais tortos, né? Não estão na posição normal, como a gente tem, mas eles estão mais tortos, as articulações elas estão meio que tiveram algumas deformações, né? Algumas deformidades, e isso não é algo que ocorre só nas mãos, né? A gente vê muito característico, talvez com aquela imagem anterior, vocês tenham lembrado de alguém que vocês conheçam. É muito característico, né? Principalmente essa, essas alterações, essas deformidades, mas também pode ocorrer aqui, ó, na região dos pés. A gente consegue ver também nos joelhos, né? A gente fica com aqueles joelhos encurvados, né? Para a região anterior do corpo, anterior não, né? Central, né? Do nosso corpo, medial, né? Aqui nas mãos, novamente, a gente consegue ver, né? As alterações, principalmente nas articulações dos dedos, a gente consegue ver deformidades e geralmente essas mãos elas ficam rígidas, né? Talvez essa paciente ela não consiga, né? Ou o paciente não consiga deixar os dedos esticados, por isso que ele está com esses dedos um pouco encurvados, né? Sem conseguir fazer a movimentação adequada, sem conseguir mexer, né? De forma adequada essa região, assim como também nessa foto anterior aqui, onde eu mostrei, né, esses dedos encurvados em relação a essas deformidades que ocorrem na região das articulações. E o diagnóstico, né? O diagnóstico, a gente tem um colégio, né, americano de reumatologia, onde ele fala que o diagnóstico da artrite reumatoide é feito, né, não é, é feito quando pelo menos 4 dos critérios dos seguintes critérios, né, que eu vou citar, são esses que estão nos pontinhos abaixo, eles estão presentes, né, no paciente por pelo menos 6 semanas, ou seja, o paciente ele tem que passar, segundo esse colégio, né, de reumatologia, eles dizem que o paciente ele tem que ter 3 ou mais, quer dizer, 4 ou mais, desses seguintes critérios aqui. E esses critérios eles têm que perdurar por pelo menos 6 semanas nesse paciente. E a gente fala, né, de rigidez articular matinal, durando pelo menos 1 hora, podendo variar para mais ou para menos. Artrite em pelo menos 3 áreas articulares. Artrite também de articulação das mãos, punhos, interfalanges, né, proximais, articulação também metacarpofalanges, né, que a gente sabe que aqui é a região do metacarpo, aqui a gente tem as falanges proximais e as falanges distais. A gente também vai ter, né, artrite simétrica, que é aquele, por exemplo, punho esquerdo e no direito, presença de nódulos reumatoides, presença também de fator reumatoide no sangue, alterações radiográficas, erosões articulares e descalcificações localizadas em radiografias de mãos e punhos. São esses critérios que que os pacientes eles devem apresentar para que chegue, né, a um fechamento, né, no diagnóstico dessa doença, né? E o tratamento, ele está principalmente, né, focado em dissipar o processo inflamatório, para que tenha, né, o alívio de dor, o alívio também de complicações, fazer também a prevenção de deformidades e corrigir as que já são pré-existentes, né, as que já estão lá presentes. E geralmente o esquema terapêutico ele é dividido em medicamentos sintomáticos, que aí a gente pode citar, né? Os salicilatos,
e derivados, né? As pirazolonas também, o indometacina, corticosteroides também são medicamentos que são utilizados nesse problema. A gente também vai ter alguns medicamentos, né, curativos, a gente coloca aí entre aspas, porque é uma doença praticamente crônica, né? A gente não vai ter uma cura tão grandiosa, e a gente pode citar, né? O tiomalato sódico de ouro, né? Antimaláricos também. Alguns outros medicamentos especiais, como imunossupressores, podem ser utilizados. E também, dentro do esquema, a gente também pode colocar, né, a terapêutica complementar, que a gente aí fala, né, de repouso, fisioterapia, exercícios físicos passivos e exercícios ativos também, massagens, psicoterapia, em alguns casos também a cirurgia. Os cuidados de enfermagem, né, para esses pacientes: manter o paciente calmo e tranquilo, manter o paciente em repouso, proporcionar conforto, manter as articulações apoiadas em superfícies confortáveis e aquecidas para relaxamento muscular e também alívio da dor, realizar exercícios conforme prescritos, colocar luvas no paciente durante o turno da noite, usar talas, né, e apoios que ajudem a aliviar a dor e os espasmos musculares. Tratamento de calor, né, também para relaxamento muscular, como eu já falei. Executar as atividades com delicadeza também, a fim de evitar movimentos bruscos, né, no paciente. E agora, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o lúpus eritematoso sistêmico, também conhecido como LES. Eu sempre com minha letra linda aqui. O lúpus também conhecido como LES, abreviaçãozinha, né? E o lúpus eritematoso sistêmico, né, ele é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, também pode ser uma afecção imunológica, considerar também uma afecção imunológica, cujos sintomas eles podem surgir em diversos órgãos, né, de forma lenta e progressiva, ou mais rapidamente, né, e variam com fases de atividade e de remissão. São reconhecidos dois tipos, né, principais de lúpus. A gente tem o cutâneo, né, que se manifesta apenas com manchas na pele. Geralmente são aquelas manchas avermelhadas ou eritematosas, daí o nome, né, de lúpus eritematoso. E também a gente tem, né, principalmente nas áreas que ficam expostas à luz do sol, né, como o rosto, orelhas, o colo, né, aqui na região dos seios, e o sistema na qual, quando a gente fala, a gente tem lúpus eritematoso e lúpus eritematoso sistêmico, né? O lúpus eritematoso é geralmente esse que acomete a pele, principalmente, e o sistêmico é no qual, né, um ou mais órgãos internos eles já são acometidos, né? Por ser uma doença do sistema imunológico, né, que é responsável pela produção de anticorpos e organização do mecanismo de inflamação em todos os órgãos, né? Quando a pessoa ela tem lúpus, ela pode ter diferentes tipos de sintomas em vários locais do corpo, ou seja, a gente não tem um local tão específico. E alguns sintomas são gerais, né? Como a febre, o emagrecimento, perda de apetite, fraqueza e desânimo. Outros mais específicos também, né? Como dor nas juntas, né? Dores nas articulações, manchas na pele, inflamação da pleural, né? Na região do como é o nome? Agora faltou o nome. O órgão responsável pela respiração, os pulmões, quase que não saía. Hipertensão e problema nos rins. Eu acho que eu tô ficando velho já, de vez em quando tá dando um sumiço, né, das palavras. Falei pleural e demorei, ó.
um século para associar a pulmões. E a gente tem algumas manifestações clínicas, né, mais presentes, né, as lesões da pele, as articulações, como eu já falei, né, inflamações das membranas do pulmão, né, a pleura, o coração também, né, a gente vai ter uma periocardite, inflamação nos rins, ou seja, são sintomas, né, são manifestações clínicas disseminadas, né, porque a gente está falando do próprio sistema, né, autoimune do paciente que faz com que esses problemas eles acabem acometendo, né, diversas regiões. E o diagnóstico, né, ele é feito através do reconhecimento pelo médico, né, de um ou mais sintomas que a gente citou anteriormente, ou ao mesmo tempo, né, com algumas alterações nos exames de sangue e de urina, são bem característicos, e também são utilizados, né, principalmente na fase final do diagnóstico, né, exames comuns de sangue, né, são úteis não só para o diagnóstico da doença, mas também para ver, né, como é que está a atividade, como é que está toda essa questão relacionada o, com a atividade, né, do lúpus eritematoso sistêmico. O tratamento, né? O tratamento consiste na administração de salicilatos, antimaláricos, corticosteroides, prevenção de infecções, traumas, exposição à luz solar, vacinação durante a fase ativa da doença e gravidez. E aproveitando esse momento, né, de Covid-19, o tratamento, né, para essa doença, pessoas que tinham essa doença, né, eles tiveram diversas dificuldades, né, principalmente porque nos últimos dias a gente teve diversos pessoas, né, comprando a cloroquina, que é uma medicação que é utilizada por alguns pacientes, e isso acabou dificultando, né, a vida dessas pessoas que não conseguiam encontrar a medicação para comprar e tudo, e acabou tendo diversas complicações em decorrência de fake news, né, que a gente não tinha nenhum estudo, né, que trouxesse resultados significativos para que falasse da eficácia dessa medicação. E como cuidados de enfermagem, a gente proporciona um ambiente calmo e tranquilo, conforto, alívio da dor, né, por meio da administração de medicamentos também, mudanças de decúbito, proteger o paciente, né, da exposição à luz solar, orientar a não coçar a pele, observar e anotar o aparecimento, né, de descamação e de prurido na pele. Tudo isso são cuidados de enfermagens que podem ser realizados. E a gente termina por aqui essa parte, né, de afecções reumáticas e até o nosso próximo encontro.